A paz do Senhor, hoje se inicia a terceira lição do segundo trimestre de 2020 e tem por tema obediência e adoração. Enquanto você pega a sua Bíblia aí e abre em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, eu vou dar os objetivos da nossa lição de hoje, que tem como objetivo principal propor uma vida transparente e sem aparência, analisar a obediência e a sua relação com a adoração, e explicar o dever da obediência aos pais. Bem, antes de iniciar com a leitura do versículo destaque, eu quero dar uma participação especial para os meus alunos, dizer que estou com saudade de vocês, que logo em breve a gente vai estar junto de volta na escola dominical para aprendermos juntos. E sou feliz por isso, sirvo a Deus em Boa Esperança, Assembleia de Deus, e glorifico a Deus pela vida de vocês. O texto, Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, quero que vocês acompanhem comigo aí. Diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A nossa lição ela tem 3 principais tópicos. Ela é organizada com três tópicos. O primeiro tópico ele vai falar sobre a vida de transparência. O que os olhos não veem, Deus vê. Então, como referência, a gente pode abrir aí Salmo 119, verso 2. Quero que vocês abram comigo aí. Diz assim: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Então, a gente, por mais que pensamos que estamos adorando a Deus, enganando uma falsa adoração, Deus conhece o íntimo do nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Deus, por mais que poderia estar na igreja, poderia estar simulando para alguém uma adoração genuína, ou uma adoração que as pessoas poderiam desejar isso, ver você como exemplo, mas Deus sonda o seu coração. Uma certa vez eu vi uma pessoa batendo uma foto, estava louvando e batendo um selfie. Outra pessoa por fora bateu a foto dela batendo a foto. E a gente via, que é perceptível, uma adoração muito exposta. E dessa mesma forma que as pessoas tentam mostrar para as pessoas que a adoração ela é um adorador verdadeiro, na verdade não é. Porque Deus sonda o coração e sabe que é só a intenção de se expor. Mas Deus conhece o coração, Deus conhece o íntimo do coração de cada um. E Deus rejeita um coração que busca os desejos humanos, os desejos que são contrários à vontade de Deus. Então, em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, Deus vai falar algumas coisas lá, e a gente percebe que Deus rejeita esse coração que busca fazer a sua própria vontade, que rejeita a vontade de Deus. Então Deus conhece o coração profundamente. O coração que a Bíblia fala não é um coração que pulsa o sangue como um músculo, mas a nossa mente. Quando a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, Ele está relacionando com o nosso sentimento, com o nosso querer, com algo mais profundo do que somente guardar no músculo. Mas a nossa mente é o único órgão capaz no nosso corpo de guardar memórias, de guardar preceitos, ensinamentos e entender
Nossa mente é o nosso coração. É o único órgão capaz de compreender a palavra de Deus. E a gente precisa perceber que a sinceridade, a nossa sinceridade diante de Deus, ela é reconhecida pelos olhos de Deus, porque Deus sabe que o que está no nosso coração, intimamente, bem no profundo, onde ninguém jamais pode chegar, Deus chega e conhece o nosso coração. O segundo tópico vai tratar de quem obedece, quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Em João, capítulo 14, versículo 15, eu quero que vocês abram comigo aí. Diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obedecer é se submeter à vontade de alguém, está sobre uma ordem, está dentro de uma ordenança de que alguém fez. E obviamente que obedecer é uma decisão. A gente precisa decidir obedecer. E também nós podemos compreender que, da mesma forma que obedecer é uma decisão, amar também é uma decisão. Você precisa entender que você precisa amar a Deus, e você obedecendo, você está expressando esse amor a Deus. Quando a palavra de Deus é bem clara, quando nos diz isso: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Guardar os mandamentos de Deus, obedecer, é a forma mais perfeita, é a forma mais sincera de expor o sentimento que nós temos por Deus, E obedecendo, nós estamos o adorando, porque o amamos e escolhemos obedecê-lo. E o que adianta viver uma vida de desobediência à palavra de Deus e viver muito triste? Mas se você quer ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida em sinceridade, em verdade completa, é preciso obedecer a Deus. Você quer um conselho? Quer ser feliz na vida? Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, porque o amamos. E quando amamos, obedecemos e adoramos a Deus. O terceiro tópico a gente vai abordar: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, a gente guarda dos nossos corações a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, todas as suas ordenanças, porque obedecer é se submeter. Então você escolhe obedecer a Deus e se submete à vontade dele. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Isso é uma receita bem simples de se fazer. Você talvez pense: Deus não fala comigo, eu não sei qual é a vontade de Deus, porque muitas vezes você não lê a Bíblia. Mas quando lemos a Bíblia, quando queremos saber a vontade de Deus, nós lemos a palavra e Deus se revela para nós. A palavra de Deus, ela é revelação para o homem, a revelação da vontade de Deus para o homem, para toda a humanidade. E nosso meio de comunicação com Deus é através da oração, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que Ele nos deu esse acesso. E a forma que Deus fala conosco, que Deus mostra a sua vontade, é pela obediência à sua palavra. Então, uma vida de obediência a Deus é uma vida em conhecimento de Deus. A gente conhece a Deus pela palavra e obedece a Ele pela palavra. Obviamente que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar
nesse, nessa relação, em abrir a nossa mente para a gente compreender a Bíblia, compreender a palavra de Deus. Mas nosso coração tem que estar decidido em amar a Deus. E da mesma forma como existem os mensageiros, existem pessoas responsáveis para nos trazer uma mensagem, e Deus deixou os seus pais, os nossos pais, para nos ensinar os preceitos e ensinamentos de Deus. Em Provérbios 22, abra comigo aí, por gentileza, acompanhe comigo. Se você não conseguir, dê uma pausa no vídeo para você poder encontrar esta passagem. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um versículo bem famoso, bem conhecido no meio cristão, e que diz que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, os caminhos de Deus, é dos pais. Então, se tem algum pai que possa ver esse vídeo, a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho. Então esteja no caminho também, pai, para ensinar o seu filho o caminho em que deve andar, pelo seu exemplo também. Mas, filho, entenda que a responsabilidade de ensinar o caminho de Deus é dos seus pais. Então você deve obediência aos seus pais. A obediência também é uma decisão, mas é uma obrigação. E a gente precisa obedecer aos nossos pais, porque sendo assim, a gente obedece a Deus. E como entendemos no tópico anterior, que a relação entre obediência e adoração, elas estão bem próximas, e precisamos obedecer para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus obedecendo e amamos a Deus obedecendo. E da mesma forma como os nossos pais, orientados por Deus, colocados por Deus como responsáveis para o seu ensinamento, direcionando o caminho em que você deve andar. Então, para que você possa adorar a Deus, para que nós possamos adorar a Deus, precisamos obedecer aos nossos pais. E em Efésios, capítulo 6, versículo 1, como a gente busca fazer a vontade de Deus, fazer o que é justo, o que é reto, a sua palavra, ela vai nos dizer o seguinte. É só encontrar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. É justo diante de Deus. É justo diante de Deus e diante dos homens. Deus se agrada de uma vida obediente. Deus se agrada de uma vida submissa à vontade dele. E é preciso obedecer aos pais. A justiça de Deus, ela está sujeita a alguns comportamentos em que podemos tomar, podemos decidir e podemos estar predisposto a fazer a vontade de Deus. E é preciso entender que fazer a vontade de Deus é expressar o amor para com Ele. E obedecendo aos pais, também estamos adorando a Deus. Estamos adorando a Deus em obediência pela sua palavra, porque Ele nos ensina, porque Ele nos conhece. E uma vida de adoração e sinceridade também é refletida na relação e na obediência para com os seus pais. Então entenda e compreenda que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, possa estar junto de você, lhe ensinando, abrindo a sua mente, que obedecer é um ato de amor.
que obedecer, ao obedecer, vocês também estão adorando. Então, a melhor escolha feliz, a melhor escolha sábia que qualquer jovem poderia ter, qualquer adolescente, ou pré-adolescente, qualquer adulto poderia fazer na sua vida, a maior escolha é obedecer. Então, escolha obedecer. Escolha cumprir a vontade de Deus e obedeça aos seus pais. Que assim você estará adorando a Deus e amando ao Senhor, expressando tanto amor para com seus pais quanto para Deus. Fique com esta lição. Hoje eu encerro essa lição agora. E que Deus possa ter falado ao seu coração e que essa lição possa servir na sua vida, assim como serve na minha. Que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias. Amém. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.